Olá, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero compartilhar com você essa semana um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 35. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de mais uma semana, Deus, iniciarmos e tendo o privilégio de ouvir, ó Deus, a voz do Senhor através da sua palavra. Pedimos que o Senhor possa abençoar a vida, os corações de todos aqueles e aquelas, ó Deus, que tiverem acesso, ó Deus, a essa palavra. Que o Senhor esteja, ó Deus, falando profundamente às nossas vidas, aos nossos corações, através, ó Deus, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Esse trecho, que eu escolhi aqui para nossa reflexão, o evangelista Mateus, no capítulo 35, ele faz como se fosse um resumo daquilo que vinha acontecendo nos capítulos 8 e 9 desse evangelho. Os capítulos 5, 6 e 7, Jesus está falando, ensinando as pessoas ali no Sermão da Montanha. Ele está ali compartilhando os ensinamentos e fazendo uma releitura, uma ressignificação daquilo que era a lei para os judeus dos seus dias. E Jesus, então, ele está ali interpretando, dando uma nova interpretação para aqueles que eram os mandamentos que foram sendo gerados, criados a partir dos 10 mandamentos que Moisés recebeu do Senhor ali no Monte Sinai. Então Jesus aqui está no monte, como se fosse um novo Moisés, mas ele está ressignificando todos aqueles mandamentos que o judaísmo foi criando ao longo de todos os tempos. E aí diz o texto que Jesus ele ia passando por todas as cidades e povoados, ele ensinava nas sinagogas, ele estava ali proclamando a boa notícia do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Então, essa é uma síntese, é um resumo daquilo que Jesus veio fazendo aí nos capítulos 8 e 9 desse Evangelho de Mateus. Depois você, com o tempo, pode ir percebendo que Jesus ele está ali, já desce do monte e logo ele se encontra com um leproso e vai curar o leproso se aproxima dele e fala para ele: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E aí Jesus diz: eu quero te curar, eu quero te limpar. Então ele vai e toca na enfermidade daquele homem, aquele homem então fica purificado, fica curado da sua lepra. Depois Jesus ele se encontra com um centurião romano, um oficial do exército romano, que se aproxima de Jesus e pede a Jesus para que ele pudesse curar um escravo que ele tinha em sua casa, que estava paralítico e estava muito doente, estava lá morrendo, e Jesus diz: eu vou com você, eu vou lá curar o seu servo. E esse homem diz para ele: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O Senhor pode dar uma palavra daqui mesmo, que eu tenho certeza que lá onde o meu servo está, ele vai ser curado, porque eu também sou um homem de autoridade. Eu digo para as pessoas: faça isso, elas vão e fazem. Eu digo para o outro: faça aquilo, e ele vai e faz. E eu tenho certeza que o Senhor, com a autoridade que o Senhor tem, o Senhor pode dar uma palavra
daqui e o meu servo lá ficará curado. Né? Jesus, então, ele exalta a fé desse homem e diz, olha, nem aqui em Israel eu vi alguém com uma fé tão grande quanto a sua. Né? E aí o servo desse homem, desse oficial romano, ele é curado. E Jesus, então, vai atravessar o mar da Galileia, vai enfrentar ali a tempestade com os seus discípulos, vai acalmar a tempestade, vai chegar na terra dos Gadarenos e vai expulsar lá os demônios que possuíam um jovem ali daquela região. Os demônios vão entrar nos corpos ali dos porcos que estavam pastando ali próximo e vão se atirar no precipício, no mar, e vão morrer. Isso vai trazer um grande prejuízo para aquelas pessoas, elas vão ficar irritadas, vão expulsar Jesus, vão mandar Jesus embora, e Jesus ele vai prosseguindo e vai realizando a obra de Deus, ensinando as pessoas e curando aqueles e aquelas que padeciam das suas enfermidades. Então, o ministério de Jesus é um ministério dinâmico, é um ministério que se dá na caminhada, na jornada, e por onde ele vai passando, ele vai ensinando, vai proclamando as boas novas, né, a boa notícia, né, que Deus ele deseja se reconciliar com todos os homens, agora não apenas com o povo de Israel, mas agora ele pretende que todas as pessoas possam ter acesso a Deus, né, que o Israel de Deus agora vai ser não apenas um povo específico, natural de uma determinada linhagem, que professa uma determinada religião, mas agora todos aqueles e aquelas que desejarem poderão ter um encontro com Deus e poderão ter um relacionamento com Deus. Jesus vai ressignificar os ensinamentos, ele vai nesse contexto aqui dos capítulos que antecedem, os versículos que antecedem essa história que nós estamos lendo, né, a partir do verso 14 do capítulo 9, ele vai ser interrogado porque os discípulos dele não estavam fazendo jejum, e Jesus vai dizer para eles, olha só, quando o noivo está presente, né, os amigos do noivo vão ficar tristes, vão ficar de luto. Por que ele falou isso? Né, porque a própria lei deles dizia que aqueles que estivessem num período, né, de celebração de um casamento, estaria liberado de praticar o jejum, né, durante aquela semana, porque as festas de casamento duravam uma semana e a lei prescrevia que pelo menos 2 vezes por semana os judeus tinham que jejuar, embora, né, a lei determinasse que havia só um jejum obrigatório, que era o dia do perdão dos pecados, que era o dia da expiação, que era o jejum da Páscoa, era o único jejum que era obrigatório. Os outros vieram desses desdobramentos, desses mandamentos que os próprios judeus criaram, e eles tinham lá a obrigação de jejuar 2 vezes por semana, quando na verdade a lei dizia que era 1 vez por ano. Mas eles, né, religiosos, diziam que tinha que ser 2 vezes por semana. E Jesus está dizendo, ó, os meus discípulos não jejuam porque eles estão comigo. Eles não precisam jejuar, o noivo está presente. Né? Esse tempo é tempo de celebração, é tempo de festa, é tempo de alegria. Vai chegar o momento que eles vão jejuar naturalmente. Então Jesus estava ali ressignificando todos esses ensinamentos, por isso que ele ia às sinagogas ensinando. Mas ele proclamava também as boas novas do reino de Deus, dizendo que Deus agora queria ter paz com todos os homens, né? Que o reino de Deus não é comida, não é bebida, como diz o apóstolo Paulo, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então Jesus, ele ia caminhando, enquanto caminhava, ele observava as multidões, observava a aglomeração, né, de gente, mas ele via também as pessoas. E o versículo 36 nos diz que Jesus, ao observar as multidões, ele teve compaixão delas, porque ele percebia que elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus, ele consegue perceber que as multidões estavam vivendo um grande sofrimento. A ovelha é um animal que precisa do cuidado constante
do pastor. E ela, quando se desgarra do rebanho, quando ela se perde do seu pastor, ela perde a sua referência e ela entra em desespero, entra em um grande estresse e ela começa a fazer aquele balido, né, aquele som característico das ovelhas, como se chamando pelo rebanho, chamando pelo seu pastor. E Jesus, ao olhar para as multidões, ele percebe que as multidões estavam vivendo aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus, ele consegue perceber na multidão as pessoas, ele consegue identificar, né, dentro de toda a humanidade o coração de cada um de nós, consegue perceber as nossas necessidades, consegue perceber o vazio existencial que existe dentro de cada um de nós, principalmente o vazio que habita o coração daqueles e daquelas que não tiveram uma experiência com o Senhor desse novo reino anunciado por ele. Jesus, ele deseja que todas as pessoas possam ter os seus relacionamentos restaurados com Deus através da vida dele. Jesus deseja que todas as pessoas possam receber o Espírito Santo, a presença doce e maravilhosa de Deus nas suas vidas e nos seus corações. Alguém já disse que o vazio que existe no coração do homem e da mulher, ele pode ser preenchido apenas pelo Senhor. O Senhor é o único que pode ressignificar e dar sentido à vida das pessoas. As pessoas têm buscado sentido no dinheiro, as pessoas têm buscado sentido no poder, em exercer poder, as pessoas têm buscado sentido nas drogas, no sexo, na prostituição, no trabalho, no esporte, em muitas coisas. Mas nada disso é suficiente para trazer completude à vida de nenhum ser humano, à vida de ninguém. Jesus, ele continua olhando, percorrendo todos os lugares, né, em todos os caminhos, e ele deseja que essas pessoas possam ser alcançadas pelo seu grande amor. Nós, como aqueles e aquelas que são o corpo de Cristo, né, a manifestação do corpo de Cristo aqui no lugar onde nós estamos inseridos, a igreja ela tem esse papel de sair de dentro do templo, de sair das quatro paredes, de ser dinâmica nessa busca, nessa procura pela vida daqueles e daquelas que estão aí errantes pelo caminho, desamparadas, perdidas, aflitas, buscando dar sentido à sua vida com coisas que não têm conseguido trazer sentido e têm trazido ainda mais desespero, trazido ainda mais preocupação para as suas vidas. E nós temos a mensagem que pode transformar a vida delas. Nós temos a mensagem que pode mudar o coração dessas pessoas. E a boa notícia que nós precisamos dar a essas pessoas é que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelo pecado, né, para pagar pela vida delas, para restaurar o relacionamento delas com Deus, fazer com que a vida delas possa ser restaurada, fazer com que as relações delas possam ser relações que sejam ressignificadas pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Fazer com que essas vidas elas consigam encontrar o verdadeiro sentido, né, que só o Senhor pode dar para elas. Que elas não vão conseguir descobrir, experimentar, né, plenamente nos caminhos, nas vidas nas quais elas têm buscado e que tem trazido só mais desespero, mais angústia, mais dor e mais sofrimento. Jesus, ele garante que ele tem uma colheita muito grande. Ele disse para os discípulos deles: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus, ele garante, né, que existe aí uma multidão, um sem fim de pessoas que precisam receber e ter esse encontro com ele. E ele deseja usar a mim, usar a você, usar a sua igreja
para que possa ir ao encontro dessas pessoas, para que a gente possa olhar para além da multidão, mas que na multidão nós, com os olhos do Senhor, possamos identificar as pessoas que estão carentes e necessitadas de ouvir sobre esse tão grande amor de Deus, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor convida a mim e convida a você para que possa ser participante desse ministério. E Ele nos chama não apenas para fazermos essa colheita, mas que nós possamos interceder a Ele, para que outras pessoas possam ser enviadas, possam se juntar e possam também ser participantes dessa colheita, né? Porque aqueles que são alcançados por esse amor, eles devem ser propagadores desse amor. Não que a gente vá fazer como se diz mesmo, me fugiu a palavra. A gente não quer fazer transferir, né, converter pessoas de uma religião para outra. A gente quer fazer com que as pessoas possam ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus mediado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque Ele é o único que pode trazer renovo e sentido para a vida de cada um de nós. Então, que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir a sua mente, que você possa estar aí desejoso e desejosa de ser participante desse ministério maravilhoso que o Senhor tem preparado para mim e tem preparado para você. Jesus, Ele conhece a sua vida, conhece o seu coração e talvez Ele esteja hoje, através dessa palavra, sondando a sua vida, esteja chegando ao seu lar com essa mensagem, dizendo para você que Ele se importa com você, Ele se importa com o seu desamparo, Ele se importa com a sua aflição e Ele deseja restaurar a sua vida e trazer um novo sentido, um novo significado, um novo sentido para você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana próspera, feliz, na presença de Deus, né, nesse relacionamento com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe.